Salmo 14, um salmo de Davi. Uma das questões principais que esse salmo responde, que Davi responde, Deus responde através de Davi, é que Deus não é indiferente ao seu povo, à história da humanidade e, especialmente, Deus conhece cada história, cada indivíduo, Ele conhece, Ele administra, Ele abençoa. No final, Ele vai julgar todas as coisas. Todo ser humano tem que prestar conta a Ele no final. Ele é um Deus bom, um Deus que faz, um Deus que realiza, um Deus que responde a orações conforme a sua vontade. Então, esse salmo vai trazer essa convicção para nós. Deus se importa comigo. Ele está dirigindo a minha vida. Ele está no controle do universo, mas Ele sabe o meu nome. Ele conhece a minha vida e Ele me ama. É como aquele hino. Apesar dessa glória que tens, te importas comigo também. Vamos ler. Antes mesmo da leitura, eu gostaria de falar. Eu vou falar apenas 2 pontos usando esse salmo. O primeiro é sobre a pecaminosidade nossa, pecaminosidade universal, todos pecaram. E segundo, que Deus, Ele é exatamente santo, glorioso, salvador, é a sua maravilhosa graça para esses pecadores. Ele não abandonou esses pecadores, que somos nós, que é toda a raça humana. E nós devemos focar nisso, porque se nós focarmos no pecado da humanidade, estamos perdidos. Mas se nós focarmos na redenção, na graça, o Deus que ouve, o Deus que cuida, o Deus que nos ama, e nós oraremos com essa certeza, Deus é Pai, Deus me ama. Deus, apesar de eu ser um pecador miserável, mas alcancei graça, alcancei misericórdia, posso confiar nisso, posso orar baseado nisso, nas promessas de Deus. Estamos no culto de oração, então Deus está ouvindo, Deus está no controle, descansemos nisso. Porque se a gente focar no pecado, a gente se desespera, então Deus não vai me ouvir. Eu sou pecador demais. Não, nós temos graça. Se nós nos arrependemos, há graça para nós. O pecador e o publicano, né? O pecador encontra misericórdia na casa de Deus. Ele diz, Senhor, não sou digno. Ele volta para casa justificado. Então nós devemos ser humildes, mas saber que há graça para nós. Vamos fazer a leitura desse salmo, a corrupção do pecador e a sua redenção. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade, que devoram o meu povo como que come pão, que não invocam o Senhor? Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel, quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo. Então exultará Jacó, Israel se alegrará. Senhor, firma nossa fé, nessa certeza que somos filhos teus, nessa certeza que o Senhor nos ama, encontramos graça, encontramos perdão. Fala-nos, enche-nos de fé e dessa certeza que Deus está conosco, Deus está ouvindo nossas orações por meio de Cristo, nosso Salvador. Em nome de Jesus, amém. Interessante, ainda há pouco, o irmão Ailton, que está aqui, não é? Ele orou, achei tão interessante, né? Agradeço que Deus me deu um coração de carne, Deus tirou o coração duro.
É exatamente isso que fala esse salmo. Deus fez isso com seu povo, Deus fez isso conosco. Pecadores nós somos, iguais como esse salmo diz aqui. Todos nós vivíamos longe de Deus, já nascemos no pecado, mas brilhou o Evangelho, brilhou Cristo. Hoje somos filhos, Deus quebrantou o nosso coração. Por isso nós podemos orar com confiança, com plena certeza de fé, que Ele fará a sua vontade em nossas vidas. Como eu já disse, esse salmo, ele mostra que Deus não é indiferente. Aqui é usado no verso 1, o insensato, né? A figura do insensato. É exatamente o insensato que diz isso, ele duvida de Deus. É o ateísmo prático, é a dúvida. Então, o insensato, ele, no seu coração, ele diz, não há Deus. Não há Deus. Mas o crente não diz isso, nós sabemos que há, Ele está conosco. Já não há quem faça o bem. Dos céus olha o Senhor os filhos dos homens para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, verso 3, juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, através desse salmo, nós vemos mais uma vez universalmente nós estávamos perdidos. De fato, a nossa condição de pecador, se o salmo acabasse aqui nesses 4 primeiros versículos, era desesperador. Davi sabia disso. Nós somos pecadores e o pecado nos separa de Deus. Nós não poderíamos orar se o salmo acabasse aqui. As nossas iniquidades, jamais nós chegaríamos a Deus de tão santo, de tão poderoso. Oração nenhuma seria feita. Nós seríamos fulminados, certamente diante da santidade, da glória, do poder desse Deus. Nós somos pecadores. É importante nós reconhecermos isso. Se não vermos o desespero do pecado, certamente não nos alegraremos com a salvação, com a oração, com a certeza de fé. Primeiro nós devemos entender o desespero que é estar sem Deus, para depois entender que privilégio, nós somos aceitos, nós somos filhos, Ele ouve as nossas orações. Esse texto foi citado pelo apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 3, versos 9 a 18, quando Paulo repete essas palavras desse salmo. Não há justo nenhum sequer. Interessante aqui que é o homem que rejeitou Deus. Não foi Deus que rejeitou o homem. Foi o homem por causa dos seus pecados e rebeldia. Não é Deus. Foi o homem que se rebelou contra Deus. E quero apenas comentar ainda sobre essa questão do pecado. Nós devemos saber disso, é muito importante. Nós sabemos que somos pecadores. Às vezes eu vejo pessoas na minha família mesmo, irmãos da igreja, brincando, querendo saber quem é mais pecador do que o outro. Eu sou o principal dos pecadores. Eu estou no último degrau ali, longe de Deus. Mas, às vezes eu vejo essas brincadeiras. O apóstolo Paulo, ele também se reconhece como principal dos pecadores. É bom a gente ter essa visão de nós mesmos, mas não parar aí. Inclusive, eu estava lendo um livro nesses dias que dizia isso, que há igrejas que às vezes só focam nisso, só falam de pecado, de pecado, de pecado, de pecado, o homem é pecador e pronto. Não é bom. Certamente a gente vai entrar num desespero, a gente vai viver uma igreja pesada, todos são pecadores demais. É verdade, mas nós alcançamos graça, nós alcançamos perdão. A mesma Bíblia que fala dessa corrupção total, pecaminosidade universal, ela vai falar na justificação pela fé. Fomos adotados como filhos, Deus nos perdoou nossos pecados, a paternidade de Deus, e nós devemos nos agarrar com isso. Por causa disso, nossas orações são aceitas. Fomos justificados por Cristo, pelo sangue de Cristo, podemos orar, podemos ter uma vida de santificação, saber que o pecado é mau, mas a graça
é muito maior. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Não podemos esquecer, de fato, a nossa condição original é longe de Deus e rebelde, mas isso foi mudado. Deus nos deu um novo coração. Somos aceitos por causa de Cristo. A nossa oração chega a Deus. Temos acesso. E nesse salmo, nos versos 4, 5 e 6, nós vemos um pouco desse caráter desse Deus, que nos justificou, nos adotou, nos deu perdão e é Pai. No verso 5, diz que Deus está com a linhagem do justo. Que palavra de esperança, né? O salmo começa mostrando o pecado. Aqui Deus resgata o justo. Deus abençoa a descendência do justo. É misericórdia. Nós fomos justificados em Cristo. Verso 6 fala que o Senhor é refúgio. Enquanto no início do salmo é como se Deus estivesse longe da humanidade por causa do pecado. Aqui Ele está perto, Ele é refúgio, Ele é abrigo, Ele nos acolhe, Ele nos protege. Nós devemos crer nisso. Ele é refúgio. No verso 7, fala sobre a salvação de Israel. Tomara de Sião, de Jerusalém, viesse a salvação de Israel. Nós devemos ter esperança. Cristo é o nosso Salvador, Ele nos salva. Todo dia Ele nos salva. Salvou dos nossos pecados, nos salva tantas situações da vida. Deus salva. Deus nos livra de nós mesmos todos os dias. Ele nos salvou, nos salva todo dia e nos salvará por toda a eternidade. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, Deus restaurou a nossa sorte. E um dia essa sorte será plenamente restaurada. Não estamos mais rebeldes, somos filhos. Então exultará Jacó, Israel se alegrará, há alegria para nós. Ao invés de desespero do pecado, nós podemos ter a alegria da salvação em nossas vidas. E eu quero finalizar lendo Hebreus 4, versos 14 a 16. Se você puder abrir esse texto, nós finalizaremos lendo. Hebreus 4, 14 e 16. Vejam que privilégio nós temos. Pecadores como nós, fomos restaurados. E hoje podemos viver em comunhão com Deus, porque o sumo sacerdote Jesus já se compadeceu de nós, já nos justificou. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Não precisamos mais ter o medo da presença de Deus, o desespero do pecador. Por causa de Cristo, nos acheguemos ao trono da graça, Ele nos receberá e nos dará força, nos dará graça. Se olhássemos Apocalipse vai mostrar no final a nova Jerusalém aberta para pecadores arrependidos. Entraremos lá, as portas da cidade não estarão fechadas para aqueles que receberam Cristo. Então seremos bem-vindos, redimidos, e lá será a restauração plena e total nossa. Que Deus nos abençoe. Pastor Érico.